Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita alegria que iniciamos agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador mais um programa Estudando a Codificação Espírita, o Livro dos Espíritos, né? Bom, antes de nós prosseguirmos com o programa de hoje, vamos cumprimentar os amigos que já estão aqui conosco, né? Então, vamos lá. Nossa querida Magali. Oi, Magali, tudo bom? Boa tarde a todos, um ótimo estudo para nós, com certeza, querida. Minha querida amiga Miriam Becker. Oi, Miriam, tudo bom, querida? Boa tarde, que bom que você está aqui, né? Muito bem. Bom, como nós sempre fazemos, né, aqui na nossa Web Rádio Cristo Consolador, antes de iniciar os programas, nós sempre fazemos uma prece para pedir aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais esta tarefa. Então, convidamos a todos que estão nos ouvindo agora, nos acompanhando agora, e aqueles que irão nos acompanhar mais tarde, através do vídeo que ficará gravado em nosso canal do YouTube, para que elevem seu pensamento a Deus e, junto conosco, acompanhem esta pequenina prece de abertura. Ok? Então, vamos orar juntos. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos intuir e nos auxiliar na realização de mais um programa. Muito obrigada pela presença amiga. Obrigada, sobretudo, pela luz, por essa luz maravilhosa que é a doutrina espírita e que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela bênção desta encarnação. Esta oportunidade bendita que o Pai nos oferece para corrigirmos os nossos erros do pretérito, nos reconciliar com os inimigos, buscar identificar as nossas más tendências, os nossos vícios, tudo aquilo que ainda fazemos de errado e assim eliminar de nossas vidas estas mazelas. Que todos nós, que vimos recebendo tanto ensinamentos, esclarecimentos e conselhos através da doutrina espírita, que todos nós possamos segui-los e, efetivamente, fazendo a nossa reforma íntima, nos tornarmos espíritos melhores. E assim, Pai, em Teu nome, em nome de Jesus e de toda a espiritualidade amiga aqui presente, está aberto o programa Estudando a Codificação Espírita, o Livro dos Espíritos, da tarde de hoje. Que a paz do Senhor permaneça com todos nós, não é? Graças a Deus. Vamos comentar nossa querida Rosa. Oi, Rosa, tudo bom, querida? Boa tarde, que bom que você chegou, né? Muito bem. Vejamos, então, aqui, gente, em que ponto, né? Em que ponto nós paramos do nosso estudo, né? Está passando aqui uma colinha aqui embaixo, né? Já dá para vocês terem uma noção. Nós, hoje, vamos iniciar um novo título, né? Um novo subtítulo dentro do nosso estudo, que é item 2 desse capítulo, né? União da alma com o corpo, abortos, né? E vamos estudar uma parte dessa temática, porque como são muitas perguntas,
não teremos como estudar todas hoje, mas iremos estudar parte delas, né? Então, nossa temática de hoje é a união da alma com o corpo, né? E vamos falar de abortos, ok? Vamos cumprimentar nossa querida amiga Maria de Fátima Enes. Oi, Fátima, tudo bom? Boa tarde, Silvia, aos demais irmãos dela espírita. Boa tarde, amiga, que bom que você está aqui, né? Bom, então vamos lá, gente. Pergunta número 344. Em que momento a alma se une ao corpo? Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas não se completa senão no instante do nascimento. Ou seja, do momento da união, né, do óvulo com o espermatozoide, o espírito já começa a se ligar àquele corpo em formação. Porém, essa união só se completa, ela vai sendo feita paulatinamente conforme o corpo vai se desenvolvendo, né? E ela só se completa no momento do nascimento, ok? Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico que se vai encurtando cada vez mais, até o instante em que a criança vem à luz. O grito que então se escapa de seus lábios anuncia que a criança entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus. Olha que interessante, é até meio poética essa resposta dos amigos espirituais, não é? Então, em que momento que começa, né, que se dá a união da alma com o corpo, né, do espírito com o corpo? Já na concepção. Já na concepção começa essa ligação. Essa ligação só se completa no momento do nascimento, e essa ligação é feita através de um laço fluídico, né? De um laço fluídico que vai se encurtando, né? Cada vez mais até o instante do nascimento. Né? Então, quando a criança nasce, efetivamente, a ligação, naturalmente, no momento do nascimento, aquele laço fluídico, né? Deixa de existir porque o espírito já está ligado ao corpo, né? Ao corpo daquela criança que acabou de nascer. Muito interessante e, como eu falei, poética essa resposta dos espíritos, né? Vejamos o que o Djalma Santos e Ana Maria Spranger têm a nos dizer. Qual o comentário dos nossos amigos a respeito dessa pergunta de número 344. A concepção ocorre quando o espermatozoide fertiliza o óvulo materno e o zigoto se fixa na parede uterina da mulher, iniciando a partir daí a absorção dos nutrientes de forma indireta com o concurso da mãe. Sob a diretriz do perispírito, que na hora da concepção se enraiza no óvulo materno, comandando todo o processo de crescimento e nascimento da criança. Né? Muito, muito interessante, né? Muito interessante. Vejamos, então, a próxima pergunta. Pergunta de número 345. A união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Durante esse período, né, durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar a tomar o corpo que lhe foi designado? Né? Então, a união do espírito com aquele corpo em formação, a pergunta de Kardec, é definitiva desde o momento da concepção? E durante esse primeiro período, né, ainda quando está se ligando antes do nascimento, o espírito poderia renunciar a tomar o corpo que lhe foi designado? E os amigos espirituais dizem: a união é definitiva no sentido em que outro espírito não poderia substituir o que foi designado para o corpo. Mas, como os laços que o prendem são muito frágeis, fáceis de romper,
podem ser rompidos pela vontade do espírito que recua ante a prova escolhida. Nesse caso, a criança não vinga. Olha que coisa interessante. Então, quando ele diz que a ligação é definitiva, é sob o ponto de vista de que o espírito A vai se ligar, né, ao corpo B, nenhum outro espírito B, C, D, Y, Z, não pode querer se ligar, né? Nem pode haver uma troca. Aquele espírito designado vai se ligar àquele corpo em formação. Isso não tem como alterar. Não é? Não existe uma troca de última hora. Vou trocar, não vai ser mais esse espírito, vai ser... Não. Uma vez designado, o espírito é aquele que vai se unir àquele corpo. No entanto, essa ligação não significa que seja definitiva. Por quê? Porque o espírito, em meio a esse processo de ligação com o corpo em formação, ele pode recuar. Ele pode recuar diante da prova que se lhe apresenta e aí não querer reencarnar, recua, não é? E aí o que acontece? Existe o aborto espontâneo. A criança não vinga. Por quê? Porque o espírito queria estar, né? Queria renascer naquele corpo, ele recuou. Ele recuou, né? Durante o processo de ligação com aquele corpo e, então, o bebê morre. Né? O bebê morre antes de nascer. E os espíritos dizem também que essa ligação do espírito, essa ligação que está se processando entre o espírito e o corpo em formação é uma ligação muito frágil, muito sutil. E por isso mesmo é que se o espírito resolver recuar, ele vai recuar e vai abandonar aquele corpo em formação, o que fará com que o bebê, né, deixe de existir. Porque um corpo físico sem espírito não é nada, né? Não tem vida. Ok? Bom, aí a gente entende, né, os abortos espontâneos. Né? Os abortos espontâneos. Uma das causas, né, dos abortos espontâneos. Bom, vejamos aqui o comentário, né? A união do espírito com o corpo físico é sempre definitiva e só rompe com o fenômeno da morte, que pode ocorrer logo após a concepção até o momento do nascimento. São os chamados natimortos. Ou seja, morrem no ventre da mãe, antes do nascimento. Nesses casos, não há renúncia, mas desencarne normal, como qualquer outro. E nunca ocorre por acaso, e sim para satisfazer desígnios divinos que ainda não conseguimos compreender. Aqui, nesse caso, ele está falando quando, né, a criança nasce, depois morre, não é? Alguma coisa assim. Ele está aqui colocando também uma situação em que, olha aqui, a união do espírito com o corpo físico é sempre definitiva e só rompe com o fenômeno morte, que pode ocorrer logo após a concepção até o momento do nascimento. São chamados natimortos, ou seja, morrem no ventre da mãe antes do nascimento. Desencarne normal, né? Nunca ocorre isso assim por acaso, né? E sim, efetivamente, para atender a determinada colocação. Aí ele está se referindo efetivamente, não é, à questão de que eu falei, isso pode ocorrer uma desistência dos espíritos, do espírito reencarnante, ou por alguma outra determinação divina. Ou seja, pode ser uma prova para os pais, não é? Pode ser uma prova para os pais, pode ser uma consequência, né, do corpo físico da mãe, que numa vida anterior foi muito
digamos assim, maltratado com abortos voluntários e agora está sofrendo a dificuldade de conceber, né? Então, são situações que nós vemos diferenciadas, ok? Bom, vamos agora, então, à questão de número 346. O que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de nascer? Escolhe outro, né? Escolhe outro. E aí, podemos ter situações, não é? Como eu falei, às vezes o espírito não desistiu daquela reencarnação. Porém, o corpo da mãe, não é? Vamos pensar numa gestação de alto risco, né? Uma gestação de alto risco, em que a mulher muitas vezes passa todos os 9 meses na cama, porque ela não pode se arriscar efetivamente a sair da cama, porque poderá perder o bebê e tudo mais, né? Então, a constituição, né, daquela mulher está bastante fragilizada, né? Tem um espírito que está disposto a reencarnar por intermédio dela, mas ela terá que fazer um grande esforço para conservar aquele corpo, para conservar aquele filho, né? E aí nós podemos pensar, estamos apenas conjecturando, né, que da mesma forma como em vidas anteriores aquela mulher pode ter feito grande esforço para não ter filhos, né, e assim fragilizando, danificando o seu corpo físico, o seu, digamos assim, o seu perispírito na região reprodutora, hoje ela pode ter que fazer um grande esforço para conceber, né? Por quê? Porque, pelas suas atitudes pretéritas, fragilizou aquela região do seu perispírito e hoje, com outra cabeça, né? Com outro pensamento, ela deseja muito ter um filho, mas está com o seu corpo fragilizado naquela região. Então, ela vai ter que fazer um esforço, às vezes, redobrado para, digamos, como a gente costuma falar, segurar a gestação, né? Quando em vidas anteriores ela se esforçou para não gerar filhos, né? Causando muitas vezes abortos, né? Voluntários, abortos provocados, né? Então, é o que nós temos aqui, né? Então, o que acontece com o espírito, se por acaso não conseguir levar a gestação a termo, e o espírito não conseguir, né? Não conseguir renascer naquele corpo, ele vai buscar um outro, né? Onde ele possa renascer. E aí vemos aqui o comentário. Ao se desligar de um corpo físico em fase de gestação, o espírito passa por um período de perturbação e logo a seguir estará apto para tentar novamente, mas uma incursão no campo de carne, muitas vezes no mesmo vaso materno onde sucumbiu. E se não houve culpa das pessoas no desenlace passado, ele mergulha tranquilamente no claustro feminino, mas quando há responsabilidade, principalmente em casos de aborto, quando então sofre penosamente pela nova experiência, né? Ou seja, se foi um aborto espontâneo, né, o espírito vai tentar outra vez, né, às vezes até mesmo naquele mesmo corpo. Mas, caso tenha ocorrido um aborto provocado, nós sabemos que isso pode acarretar, não é? Isso pode acarretar sérias dificuldades, né, para aquela mãe. Por quê? Porque algumas vezes o espírito reencarnante é um desafeto. É um desafeto daquela mãe, é um desafeto daquele pai, não é? A quem está sendo dada a oportunidade de reencarnar e por estar sendo recebida esta oportunidade de reencarnar justamente através daquela mulher, porque aquele espírito tem alguma animosidade, é uma oportunidade desta animosidade se desfazer, né?
se desfazer, porque ela irá receber aquele espírito, de repente, de quem ela foi algoz no passado, ou que é seu algoz, não é agora, como obsessor e tudo mais, irá recebê-lo como filho, com todo o amor materno e tudo mais. E esse amor pode, efetivamente, quebrar, né, toda esta sequência de maus sentimentos que unia esses dois espíritos. Porém, se a mãe se recusa e provoca o aborto, não desejando receber aquele filho, aquele espírito que deveria renascer por seu intermédio, e aí então quebrar aquela sequência de maus sentimentos, né? Esse espírito pode vir a se tornar um obsessor, ou se já era obsessor, se tornar ainda mais pertinaz, ainda mais violento em suas perseguições, né? Então, é muito séria a questão de se interromper uma gestação voluntariamente. É muito séria a questão do aborto. Implica numa série de consequências que podem ser observadas nesta mesma existência, como eu falei, através de obsessões pertinazes do espírito que deveria ter reencarnado contra aquela mãe que não recebeu, não é? Ou pode também se estender até outras existências, e na próxima existência daquela mulher, como eu falei anteriormente, ela pode vir com a sua região reprodutora, né? Sua região perispirítica reprodutora danificada, fragilizada, e por isso ter muita dificuldade em gerar um novo filho, e às vezes até nem mesmo conseguir, né? Vamos, então, à pergunta 346A. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? As imperfeições da matéria, na maioria das vezes, são a causa dessas mortes. E aí nós vamos analisar aqui, né? Kardec pergunta da questão das mortes prematuras. Por que, de repente, o bebê morre antes de nascer? E aí a gente vai analisar, né? Eles dizem que as imperfeições da matéria, na maioria das vezes, são a causa dessas mortes. E aí vamos lá, uma análise mais profunda, né? Qual o objetivo? Por que se dá uma má formação orgânica de um espírito? Né? Por que isso acontece? E aí nós vamos pensar duas situações, né? Primeiro, porque aquela, digamos assim, aquela forma onde o espírito deveria se desenvolver não tem as condições necessárias para gerar um espírito, um corpo perfeito, né? O corpo, a forma, o útero, tudo não tem as condições básicas para aquilo, né? E o outro ponto pode ser relativo ao próprio espírito reencarnante, né? Por quê? Porque esse espírito reencarnante, ele pode ser um espírito que devido a comportamentos menos felizes em vida anterior, cometeu tantos enganos, que esses enganos todos repercutiram diretamente sobre o seu corpo perispirítico, fazendo com que ele perdesse a sua forma. Vocês todos já devem ter ouvido falar nos ovoides, né? Ovoides são espíritos, né? São espíritos que, de tanto praticarem o mal, né? Esse mal que eles praticaram contra outras pessoas se voltou contra eles mesmos, e nessa atitude, né? Nessa situação desse mal voltar-se contra eles, foi tirando a forma humana desses espíritos. Então, tanto eles vão sendo agredidos, né? Ou melhor, tanto eles vão se agredindo a si mesmos através de suas más ações,
que essas agressões vão eliminando a sua forma humana. E eles acabam ficando como uma massa disforme, sem forma humana, são chamados ovoides. E aí, quando esses espíritos vão reencarnar, eles não vão conseguir readquirir a forma humana logo na primeira tentativa. Então, nós temos aqueles casos de bebês extremamente mal formados, que justamente por essa terrível má formação não vingam, não chegam a nascer, né? Não nascem. Porém, para os espíritos ovoides, essa ligação com o corpo da mãe, essa tentativa vai auxiliá-los muito na retomada do seu corpo humano outra vez. Vamos imaginar um filme, né? Vamos dizer que nós estivéssemos vendo um filme e que vem lá andando um bonequinho, o bonequinho vem andando naquele filme, e aí, conforme o bonequinho avança, ele vai perdendo a sua forma de bonequinho, vai perdendo até virar um ovo, né? Uma massa em forma de ovo, uma bola. E aí, o que você faz? Você começa a projetar novamente o filme, só que de trás para frente, né? Ao invés de você começar com o corpo inteiro do bonequinho, você começa da posição já de bola, né? De ovo, sem forma nenhuma específica, apenas uma bola, e vai projetando de trás para frente. Quanto mais você avança na projeção, mais o ovo vai retomando a sua forma de bonequinho, né? Então, é exatamente isso. Cada tentativa que esse espírito faz de reencarnar, mas que o seu corpo mal formado não permite a reencarnação, ele vai voltando à sua forma humana, né? A sua forma humana. Até que chega numa condição em que ele possa reencarnar, que ele tenha condições de sobreviver, mesmo que seja uma criança com grandes malformações, mas que mesmo assim tenha condições de viver, né? Tenha condições de viver. Ou seja, é todo um resgate para aquele espírito. Né? Todo um resgate para aquele espírito. E, naturalmente, a Maria de Fátima a gente está nos perguntando aqui, o objetivo seria de resgate? Também de resgate. Nós temos que pensar o seguinte, que para aquela mãe, para aquele pai, também tem uma ligação de resgate. Tem alguma coisa ali para ser espiada. Porque um casal que deseja ardentemente ter um filho, a cada gestação malograda, a cada aborto espontâneo, é uma dor, é uma decepção, não é? É uma tristeza. Mas se aquele casal está vivenciando aquela experiência, é porque, com certeza, né, em vidas anteriores, tiveram facilidade de gerar filhos e não quiseram. E efetivamente praticaram abortos para que não tivessem os filhos. Né? Então, nós temos que pensar nisso. Uma coisa muito certa, que nós não podemos ter a menor dúvida, tudo está certo. Né? Tudo está certo. Neste mundo de Deus, né? Deus sabedoria absoluta, né? Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, tudo tem uma razão de ser. E como Deus é bom, como Deus é justo, essa razão, com certeza, também é justa. Né? E é por isso que eu gosto muito de uma frase de Fenelon, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: abstenha-se de censurar aquilo que a gente não pode compreender. Não vamos censurar aquilo que nós não podemos compreender, mas nós temos que ter a certeza que Deus é justo em todas as coisas. Né? Então,
Quando nós olharmos um casal, né, jovem, saudável, extremamente desejoso de ter um filho, né, com condições financeiras, com tudo, né? Tentar e não ter esse filho. Algumas pessoas vão dizer: que injustiça! Tantas mulheres paupérrimas que vivem em total miséria têm um filho aí atrás do outro para praticamente passar necessidades. E esse casal que tanto queria, com todas as condições, não consegue. Deus está sendo muito injusto. Né? Não. Não devemos jamais dizer isso. Por quê? Como disse Fenelon, devemos nos abster de censurar aquilo que a gente não consegue compreender, mas devemos sempre ter a certeza absoluta de que Deus é justo em todas as coisas. E nós temos que nos lembrar também de um ponto muito interessante, né? Nós conhecemos pouquíssimo de nossa história, e menos ainda da história dos outros, né? O que nós conhecemos mal e mal é este capítulo que estamos vivendo agora. Nós não sabemos o que escrevemos nos capítulos anteriores de nossa existência em vidas passadas, né? Mas fato é que devemos ver que Deus, né, ter a certeza absoluta de que Deus é justo em tudo que ele faz. Então, tudo que Deus faz está certo. Bom, continuemos aqui. Pergunta 347. Né? Que utilidade pode ter para o espírito a sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois de nascer? Né? Que utilidade, né? Que utilidade pode ter para o espírito a sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois de nascer? O ser ainda não tem consciência bastante desenvolvida da sua existência. A importância da morte é quase nula. Frequentemente, como já dissemos, trata-se de uma prova para os pais. Né? Trata-se de uma prova para os pais. E aí nós podemos acrescentar também, não é, que uma forma daquele espírito, de alguma maneira, né, também valorizar a sua tentativa de reencarnar e não ter conseguido, pode ser também um espírito, não é, que não tenha valorizado muito a sua vida e agora ele tenta reencarnar e aí não pode. Nós nunca podemos definir exatamente todas as coisas, né? Podemos conjecturar, né? É uma prova basicamente para os pais, mas também pode ser uma tentativa daquele espírito, né, de aprendizado para aquele espírito que agora deseja reencarnar, mas que não consegue, né? Não consegue, que tem dificuldades. Mas, basicamente, como os amigos espirituais nos dizem aqui, é basicamente uma prova para os pais, né? O ser ainda não tem consciência bastante desenvolvida da sua existência, a importância da morte é quase nula, frequentemente, como já dissemos, trata-se de uma prova para os pais. Ok? Vejamos aqui. De um modo geral, são complementações de experiências que se realizam no campo da carne, mas servem também para reestruturar os tecidos eletromagnéticos do perispírito, ou para servir de provas para os pais e a parentela familiar, que sofrem com essas mortes prematuras e chegam muitas vezes a reflexões salutares a respeito da vida e da morte. Né? Aqui eles colocaram outras possibilidades também. Né? Eles dizem aqui, de um modo geral, são complementações de experiências que se realizam no campo da carne, e aí pode ser, né,
pode ser um espírito de um suicida que está voltando, fazendo aquela complementação, a gente não sabe exatamente quanto tempo, né? Às vezes pode ser pouco tempo, né? Pode ser aquele espírito que está tentando realmente se reconstituir, né? Como ele diz aqui, servem também para reestruturar os tecidos eletromagnéticos do perispírito, ou, como os amigos espirituais disseram, para servir de provas para os pais e a parentela familiar, que sofrem, né? Que sofrem com essas mortes prematuras e chegam, muitas vezes, a reflexões salutares a respeito da vida e da morte, né? A gente fala, né, que são provas para os pais, mas, obviamente, que também são provas, né, para os avós, para os tios, né, para os irmãos, para todos aqueles que ansiavam pela chegada do novo ser, né, do novo ser. Todos, de uma certa forma, estão sempre conectados, sempre envolvidos nos fatos, né? Nunca ninguém vai passar por uma experiência como essa se não tiver algum tipo de, digamos assim, de envolvimento na história, né? Porque nada ocorre por acaso. Ninguém vai sofrer, né? Ninguém vai sofrer uma situação como essa sem merecer, né? Eu vou sofrer aqui por tabela porque meu filho e a esposa precisam passar por isso, então esse neto que eu tanto quero não vai nascer. Obviamente que não é assim, né? Ninguém passa por experiências dolorosas sem precisar, né? Sem merecer. E sem que isso contribua para a sua, digamos assim, a tua reparação, a reparação de erros pretéritos e a evolução espiritual. Nós não podemos esquecer que a dor é mestra, né? A dor é mestra e sempre iremos aprender alguma coisa com as dores, com os sofrimentos pelos quais nós passamos, né? A nossa existência. Pergunta 348. O espírito sabe com antecedência que o corpo, por ele escolhido, não tem possibilidade de viver? Olha só. O espírito sabe com antecedência que o corpo, por ele escolhido, não tem possibilidade de viver. Sabe algumas vezes. Mas se o escolheu por esse motivo, é que recua ante a prova. Né? Então, vamos voltar de novo, né, àquela situação dos ovoides. O ovoide, naturalmente, sabe que para retomar a sua forma humana, ele terá várias tentativas de reencarnação, sem sucesso. Então, é natural que ele saiba, né, que aquela primeira tentativa não vai lograr êxito e que ele não vai conseguir reencarnar. Né? Então, ele já sabe de antemão que isso vai acontecer. Outras tentativas também poderão ser frustradas, ele também pode vir a saber disso, né? Agora, os amigos espirituais dizem aqui o seguinte, que se o espírito, né, se o espírito escolheu aquele corpo deliberadamente porque sabe que aquele filho que determinado casal vai gerar não vai nascer, é porque ele está recuando ante a prova da reencarnação, né? Então, o espírito sabe com antecedência que o corpo por ele escolhido não tem possibilidade de viver, sabe algumas vezes. Mas se o escolheu por esse motivo, é que ele recua ante a prova, né? Ele recua ante a prova. Agora, se o espírito de um ovoide escolhe um corpo, né, de determinado casal, um corpo que está sendo gerado por determinado casal, porque sabe que aquele corpo não vai conseguir, né, nascer, para ele não é uma recusa ante a reencarnação. Ele sabe que ele vai unir a sua necessidade de ir reformulando seu corpo perispirítico
com a necessidade daquele casal de passar por aquela experiência. Ok? Então, vejamos o comentário aqui. Aqui os amigos dizem o seguinte, né? O Djalma e a Ana Maria. Né? Porque os amigos espirituais dizem que ele sabe algumas vezes. Né? Então, essas informações não são passadas indiscriminadamente a todos os espíritos, mesmo porque muitos não teriam condições de assimilar de imediato o que iria ocorrer, mas certamente sabem a finalidade dessas mortes e a necessidade de passar por esse tipo de provação. E é isso que faz com que aceitem com serenidade essas provas expiatórias. Né? É a mesma coisa de um espírito de um suicida, né? Que terá que, vamos dizer que fosse alguém que se suicidou já numa certa idade, né? E que faltavam, digamos, 10 anos, ou 5 anos, ou 6 anos, para que aquele espírito efetivamente desencarnasse, né, de forma natural. Porém, ele resolveu antecipar a sua desencarnação. Né? Então, na próxima existência, ele virá numa complementação daquela existência que foi interrompida. Então, muitas vezes, ele já reencarna sabendo que ficará na matéria apenas por mais 5, 10 anos. Né? Apenas por 5 ou 10 anos. Ele sabe e aceita, né? Com resignação, porque ele já conhece a situação. E aí, às vezes, nós observamos casos, né, de crianças que renascem, desenvolvem algum tipo de enfermidade muito séria, né? Que não lhes dará muito tempo de vida, e essas crianças encaram esta situação com muita naturalidade, com muita coragem, muitas vezes até consolando seus pais. Né? Muitas vezes até consolando seus pais. Então, tudo depende da forma, né, como o espírito está, tudo depende do grau de, digamos assim, de elevação espiritual, de compreensão do espírito para aquela nova existência. O quanto ele está preparado, o quanto ele se preparou para aquela nova existência. Ele já sabia que seria uma existência curta, ele já sabia que seria uma existência de complementação da vida anterior, quando ele desistiu de viver, e agora que ele tem maior consciência da riqueza da vida, da dádiva que é a vida, ele reencarna para fazer aquela complementação, sabendo de antemão que não ficará muito tempo encarnado. Mas encara aquilo de forma tranquila, né? De forma serena, porque sabe que trata-se de um processo de reajuste, né? Um processo de reajuste, de reparação das faltas cometidas. Ok? Bom, vamos agora à pergunta 349. Quando falha uma encarnação para o espírito, por uma causa qualquer, é ela suprida imediatamente por outra existência? Ou seja, por algum motivo, aquele espírito iria reencarnar, mas por algum motivo, né, acabou não acontecendo. Vamos dizer, um aborto provocado. Né? Ou um acidente em que a mãe vem a desencarnar. Né? A mãe gestante vem a desencarnar. Né? Ou seja, quando falha uma encarnação pelo espírito, por uma causa qualquer, é ela suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre imediatamente. O espírito necessita de tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação instantânea decorra de uma determinação anterior. Né? Ou seja, por algum motivo, aquele espírito não consegue reencarnar. Né? Ou por um aborto provocado, como eu falei, ou porque a mãe desencarna num acidente, alguma coisa inesperada, assim.
e aí o espírito não consegue reencarnar. Então, Kardec perguntou se quando isso acontece, se o espírito imediatamente já é realocado no outro corpo, né? E aí os amigos espirituais dizem que não, que nem sempre isso acontece de imediato, porque o espírito vai necessitar de tempo para escolher, né, de novo, a menos que a reencarnação instantânea decorra de uma determinação anterior, né? A menos que já venha aquela determinação de que aquele espírito tem que reencarnar imediatamente. Às vezes ele não participou do seu planejamento reencarnatório, foi uma reencarnação toda ela planejada pelos amigos espirituais, porque ele não tinha condições de planejar, não é? E aí pode ser, depende, né? Mas nada nos garante que uma gestação que tenha sido interrompida por um motivo ou por outro, que aquele espírito que estava predestinado para renascer através daquela mãe, não é? Que ele vai imediatamente ser alocado numa outra, ou que possa vir a ser realmente designado para renascer até mesmo naquele mesmo corpo, né? Mas a gente nunca sabe. Vejamos, então, o que nos dizem aqui os nossos amigos. Comentário à pergunta 349. As reencarnações não obedecem ao imediatismo que pregamos aqui na Terra, e sim são elaboradas e planejadas para os espíritos saírem vencedores e felizes. E, portanto, não ocorrem logo depois de um desenlace, mas depois de algum tempo, quando o espírito estiver apto para ensejar nova investida no campo da carne. É aquilo que nós já sabemos, né? As reencarnações, elas são planejadas, as reencarnações, elas ocorrem após um planejamento muito bem elaborado. Por quê? Porque elas ocorrem com o objetivo, não é? Esses planejamentos são feitos com o objetivo de que tudo dê certo, né? É aquilo que eu falo, né? Os planejamentos são muito bem feitos, né? Deus não nos oferece nenhuma missão impossível com a nossa reencarnação. Tudo é muito bem planejado, muito bem pensado, né? Para que o espírito possa oferir um melhor resultado, né, daquela experiência na matéria. Ele, o reencarnante, e todos que estarão, digamos assim, em relacionamento direto com eles, familiares, amigos e todos aqueles com os quais ele irá se relacionar. Então, o objetivo é que seja realmente uma reencarnação proveitosa. E para que seja proveitosa, obviamente, que não pode, né, não pode ser algo que não é bem planejado, né? A espiritualidade não faz nada, né? Não faz nada que não seja com o objetivo de ter o melhor resultado, né? Então, não seria uma coisa atabalhoada, né? Não reencarnou nesse, então joga no outro. Não, não é assim que funciona. Pergunta 350. O espírito, uma vez unido ao corpo da criança e não podendo mais retroceder, lamenta algumas vezes a escolha feita? O espírito, uma vez unido ao corpo da criança e não podendo mais retroceder, lamenta algumas vezes a escolha feita? Queres perguntar se, como homem, ele se queixa da vida que tem? Se desejaria outra? Sim. Se lamenta a escolha feita? Não, porque não sabe que escolheu. O espírito, uma vez encarnado, não pode lamentar uma escolha de que não tem consciência, mas não pode achar muito pesada. Aliás, mas pode achar muito pesada a carga. E se a considera acima de suas forças, é então que recorre ao suicídio, né? Então, a pergunta de Kardec é a seguinte, né? Se o espírito, uma vez unido ao corpo da criança, já nasceu, né? Reencarnou, não tem mais como retroceder. Se ele lamenta, sim, é o que mais nós fazemos, né? É o que mais nós fazemos é lamentar.
reclamar da vida, né? Reclamar da vida. Agora, quando a gente fala, se reclama da escolha, não porque a gente não tem consciência de que aquilo escolheu. A maioria das pessoas não tem, né? A maioria das pessoas não tem essa consciência. Nós, espíritas, talvez tenhamos um pouco de consciência pelo conhecimento já adquirido, né? Mas a gente, de uma certa forma, não pode, né, taxativamente lamentar por que eu fui escolher isso e aquilo, né? Porque, em geral, a gente não tem consciência, né? E, como ele diz aqui, né, às vezes o espírito não tem as forças, né, para seguir com o planejamento e renuncia tentando fugir pela porta enganosa do suicídio, o que é extremamente terrível, lamentável, né? Bom, isso só acontece com espíritos imperfeitos que reclamam mesmo antes de reencarnar, porque isso faz parte da sua natureza rebelde e intransigente diante das leis divinas, mas o espírito já consciente dos seus deveres diante da vida e de Deus, agradece a oportunidade de trabalho que lhe é oferecida e dará o máximo de si para sair vitorioso da jornada terrestre. A maioria de nós reclama, de uma forma ou de outra. O espírito, quando é resignado, ele tem obviamente, tem um grau de entendimento mais elevado, né? Mas o que a gente vê com maior constância são pessoas reclamando da sorte, né? É o que a gente mais vê por aí. Pergunta 351. No intervalo da concepção ao nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades? Né? Ou seja, o espírito ainda não reencarnou. Ele ainda está se ligando àquele corpo em formação. Né? A gente sabe que essa ligação já foi estudada hoje, é feita através de um cordão fluídico bastante tênue e frágil, né? E que esse cordão vai encurtando conforme vai se aproximando do horário do nascimento e tudo mais. E aí Kardec pergunta se nesse intervalo entre a concepção e o nascimento, se o espírito goza de todas as suas faculdades. Nós sabemos que, quando estamos encarnados, as faculdades, vamos dizer, visão, audição e outras mais que o espírito tenha, ficam obliteradas pelo corpo físico, né? E aí Kardec pergunta, nesse período em que o espírito ainda não está totalmente vinculado ao corpo físico, as suas faculdades estão plenas, né? Quando ele está desencarnado? E aos amigos espirituais dizem mais ou menos, segundo a fase, porque não está ainda encarnado, mas ligado ao corpo. Ou seja, entendo eu que essas faculdades vão ficando reduzidas quanto mais se aproxima o momento do nascimento. Porque maior vai sendo a ligação do espírito com aquele corpo. E quanto maior a integração do espírito com o corpo com o qual ele irá nascer, maior vai sendo, não é? O véu que se coloca sobre as faculdades espirituais, né? Mais ou menos segundo a fase, porque não está ainda encarnado, mas ligado ao corpo. Desde o instante da concepção, a perturbação começa. Começa a envolver o espírito, advertido assim de que chegou o momento de tomar uma nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é mais ou menos o de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado se apaga desde que entrou na vida. Mas essa lembrança lhe volta, pouco a pouco, à memória no seu estado de espírito. Ou seja, conforme o espírito vai chegando mais e mais próximo do momento do nascimento, devido à perturbação, ele vai mais e mais perdendo as suas faculdades espirituais, né? Da mesma forma, quando desencarna, existe a perturbação também, onde ele vai não perdendo, mas readquirindo as suas faculdades espirituais, porque está se desligando completamente da influência da matéria. Ok? Vejamos aqui. Durante
todo o período de gestação, o espírito fica quase que totalmente hibernado no sono, mas lúcido o suficiente para verificar o que se passa ao seu redor, deixando, no entanto, que as iniciativas partam através da mãe, que, em síntese, é a responsável pela sua vida. Quanto mais evoluído for, mais lucidez terá para se assenhorear daquilo de que necessita para o seu melhor desenvolvimento, enquanto espíritos inferiores causam mal-estar constante devido à inquietação e perturbação que os acometem, né? Então, a gente vai vendo de diversas formas, não é? Que tudo vai depender do grau evolutivo do espírito, né? Sempre, quanto mais evoluído for o espírito, mais fácil tudo será, né? Vamos, então, agora à nossa última pergunta de hoje, que é a pergunta de número 352. No instante do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? No instante do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. Ele se encontra numa nova existência. É preciso que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como um homem que acorda e se encontra numa posição diferente da que ocupava antes de dormir. Isso aqui, gente, é o seguinte, né? O espírito, ele, quando vai se ligando, né, ao corpo físico, a informação, ele tem um processo de miniaturização, vai encolhendo, né, até ficar com aquela forma do bebê, do embrião, aquela coisa toda. E aí, naturalmente, que as suas faculdades vão ficando obliteradas. Quando ele nasce, né, ele não retoma de imediato aqueles conhecimentos, né, aquelas capacidades que ele tinha antes. Isso vai sendo retomado conforme o tempo vai passando. Ou seja, ele antes andava, né, ele antes falava, né, agora não mais. Então, conforme ele for desenvolvendo o seu corpo físico, o corpo físico vai dando a ele as condições de se expressar. Ok? Isso é o que ocorre. Vejamos aqui. A plenitude das faculdades só aparece com o desenvolvimento dos órgãos físicos da criança. Porque, mesmo em se tratando de espíritos evoluídos, o corpo ainda débil não oferece meios para que ele possa se manifestar. E isso ocorre aos poucos, exatamente. E só começa a se descortinar a partir dos 7 anos de idade. Seria também um determinismo divino que ajudaria a criança a chamar atenção para as suas necessidades físicas, né? É isso que nós sabemos que os espíritos nos dizem, né? Que essa ligação total, não é, do espírito com o corpo, né, com o seu novo corpo, ela só se completa, né, aos 7 anos. Então, essa primeira fase, né, até os 7 anos, é uma das fases mais fáceis, mais importantes para nós irmos moldando aquele espírito reencarnante, né? Depois vai ficar um pouquinho mais difícil, quando nós chegamos na idade da adolescência, fica mais ainda, porque na idade da adolescência é quando o espírito absolutamente reassume a sua personalidade, vamos dizer assim. E aí é quando a gente fala, né? Muitas vezes, né? Essa criança era tão boazinha e de repente agora está aquele adolescente difícil, né? Porque o espírito agora ele é ele mesmo, né? Ele está se mostrando como ele verdadeiramente é. E assim, vamos, né? A cada dia aprendendo mais um pouquinho, entendendo mais um pouquinho dessa maravilhosa, né, história que é a vida dos espíritos, né? E a trajetória do espírito do átomo ao arcanjo, né? Muito bem, pessoal. Chegamos ao nosso final, né? Desejamos a todos que tenham tido um bom aproveitamento e também desejamos a todos um ótimo final de semana, né? Então, um beijinho para vocês e até a próxima sexta-feira. Tchau!
Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.